todos. Prazer estar com os senhores nesta noite. E agradeço muito ao mentor da casa que me permite estar aqui também. Então, hoje eu estava preparando a palestra e eu tenho por hábito, as coisas que eu considero interessantes, eu vou escrevendo. Então tem um monte de papelzinho que vai ficando dentro do meu livro e que às vezes são muito bons para uma releitura. E considerando momentos difíceis, né, que nós estamos passando, com tantos acontecimentos tristes e dolorosos, né, eu acabei encontrando uma matéria bem interessante. Eu não trouxe ela toda, porque eu ficaria o tempo todo lendo, mas eu copiei algumas coisas que eu considerei muito interessantes para a noite de hoje. Espero que os senhores concordem comigo. A leitura, quer dizer, o título é Princípio da Corresponsabilidade Inevitável. É um texto do escritor Cury. Nós espíritas cristãos, nós que estudamos o Evangelho, nós que temos um conhecimento da doutrina de Kardec, né, toda ela escrita nos seus livros, nós que levamos anos e anos subindo escada, descendo escada, lendo, estudando, aprofundando e tal, nós abrimos o nosso coração para todas as leituras que podem nos trazer, pelo menos eu tenho esse ponto de vista, que podem nos trazer melhores esclarecimentos ou visões de vida diferentes ou iguais através de uma outra maneira de falar, de uma outra linguagem. Então, o que o Cury nos fala, eu vou dar uma leiturinha e vou explicando. Esse princípio da corresponsabilidade inevitável, ou seja, algo que a gente não tem como impedir, é algo que nós temos essa responsabilidade, ela demonstra que as relações humanas são uma grande teia, uma imensa rede. Há 30 anos atrás, a gente começou a conversar sobre física quântica. E muitos hoje vêm à casa espírita saber alguma coisa sobre física quântica. Na verdade, a gente vai aprender física quântica nas universidades. É lá que tem realmente professores adequados para isso. Na nossa casa, na casa kardecista, nós estudamos sobre energias. As energias que nós transmitimos no passe, as energias que nós trocamos numa prece, as energias que nos amparam, nos orientam, nos levam, as energias que vêm de Deus, as energias que trocamos. Então, novamente a primeira frase, esse princípio da corresponsabilidade, demonstra que as relações humanas são uma grande teia. São mesmo. Porque quando nós olhamos uma pessoa que nós gostamos, a nossa energia é uma, a nossa comunicação energética é uma. Ao contrário, quando a gente tem alguma coisa mal resolvida com alguém, o nosso olhar nos leva a ter uma postura energética diferente. Revela essa corresponsabilidade que ninguém é uma ilha, física, psíquica ou social. Todos somos influenciados pelo que acontece ao nosso redor, sejam coisas boas, sejam coisas menos boas. Todos os nossos atos, quer sejam conscientes ou inconscientes, quer sejam atitudes construtivas ou destrutivas, tipo maledicência, inveja, ódio, agressividade, todas essas atitudes alteram os acontecimentos e o desenvolvimento da própria humanidade. Ou seja, nós estamos ligados numa teia energética que vem do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa família, da nossa postura na vida. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são transmitidas por essa teia. Então, cumpre a nós, mantermos o mais que puder um equilíbrio espiritual, um equilíbrio energético, um equilíbrio de postura na vida. O que não é muito fácil, mas é através disso que nós conseguimos evoluir. É através dessa postura que nós deixamos para trás as nossas coisas mal resolvidas e conseguimos vencer as nossas dificuldades evolutivas. E a evolução é um processo que tem que ser feito por cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós. É um processo que cada um tem através das vidas sucessivas, através dos conhecimentos, através da convivência, através da família, dos estudos, da participação social, política e econômica.
qualquer ser humano, intelectual ou iletrado, rico ou pobre, médico ou paciente, aluno ou professor, é afetado pela sociedade, pelos acontecimentos sociais. E eu não precisaria exemplificar, porque nós estamos passando, desde o começo do ano, por situações sociais que nos têm afetado muito. Razão pela qual temos que manter a nossa postura equilibrada, a nossa energia equilibrada, e nos mantermos sempre em paz e ligados aos bons amigos espirituais e a Deus nosso Pai. Qualquer ser humano, por sua vez, interfere nas conquistas e perdas da sociedade através dos nossos comportamentos. Nós não somos, todas as nossas atitudes, elas têm uma ressonância social, uma ressonância familiar, uma ressonância onde nós trabalhamos, enfim, onde nós temos convivência com os nossos semelhantes, com a natureza. Quando nós derrubamos uma árvore, nós temos uma interferência na natureza. Então, nós não somos pessoas que podemos dizer, eu faço, não tem nada a ver. Não. Tudo que você fizer traz para você uma responsabilidade. Todos somos corresponsáveis pelo futuro da sociedade e, por consequência, pelo futuro da humanidade e do planeta como um todo. Cada um de nós é uma sementinha, é uma areinha de nada, mas tem influência sim, porque nós somos energia que está aqui em nós, no nosso sentimento, na nossa cabeça, na nossa postura. Nossos comportamentos podem alterar ou alteram a vida, o tempo, o trabalho, o estudo, a saúde. Quantos comportamentos negativos nós temos que acabam transtornando a nossa saúde? A memória, coisas que nós lembramos e talvez até seria bom termos esquecido um pouco. O progresso interferindo no futuro, na história das pessoas, nas nossas angústias existenciais. Ninguém desaparece quando desencarna. Nós somos reencarnacionistas. A nossa doutrina é a doutrina dos espíritos. Portanto, tudo que fazemos reflui, ressoa dentro do nosso espírito. Somos ou não somos reencarnacionistas? Era uma pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores. Porque não adianta a gente vir na casa espírita e ler os livros, é muito bom. Mas a postura social, a postura familiar, a postura humana tem que sofrer também alterações de acordo com o que estamos vendo e acreditando. Se eu acredito, se através do meu conhecimento, da minha leitura, eu percebo o quão importante o que os livros kardecistas nos dão de orientação por toda uma vida, eu posso falar isso, que eu sou bem idosa já. Então, nós temos que levar em consideração que isso tem que nortear o nosso dia a dia, na sociedade, na família, no trabalho, onde quer que estejamos. Viver com dignidade e morrer com dignidade, ou seja, desencarnar, deveriam ser os nossos tesouros mais cobiçados. E nós colocamos a nossa atenção em coisas que absolutamente não têm importância para a nossa evolução, quando não destrói ou retardam a nossa evolução. A humanidade é uma família. Somos todos irmãos. A pele, cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, cultura, onde nasceu, quem foi a mãe, quem foi o pai, todos nós somos irmãos. A nossa essência divina vem de Deus e Ele nos deu essa paternidade divina. Somos todos irmãos. Somos todos uma única espécie. Nós somos o quê? Nós somos Homo sapiens. Mas tem quem fala mulheres sapiens. Na verdade, nós somos uma única espécie. Num planeta com outras coisas. Mas nós temos a capacidade de pensar. E nós somos muito safadinhos nos nossos pensamentos. Porque quando a gente quer fazer uma maldade, a gente sabe como faz. Nós somos muito danadinhos, né? Então, se nós somos todos irmãos, somos uma única espécie, nós temos que ter entre nós uma convivência energética amorosa. Não importa se o outro tem um carro, o último tipo, isso é problema dele, mas a nossa essência humana nos faz todos irmãos. Não importa se o outro, coitadinho, está lá na
prisão. Contudo, ele é nosso irmão. É difícil a gente às vezes aceitar isso, porque a gente se põe num pedestal. Ah, mas eu tenho cultura, eu fiz faculdade, eu tenho dinheiro, eu tenho carro. Então, nós somos todos irmãos. No momento em que acontecem as coisas que estão acontecendo no planeta Terra, e não é só no Brasil, nós ficamos muito intimidados, paramos como se tivéssemos levado uma trombada, e paramos e pensamos, meu Deus, são nossos irmãos que estão morrendo, são nossos familiares espirituais. Será que entre eles não tem alguém com quem nós já convivemos há outras encarnações, em outras encarnações? Então, pensar as nossas posturas sociais, como nós agimos, como nós cuidamos dos nossos pobres, qual é a maneira de nós doarmos alguma coisa para alguém, como nós nos sentimos frente a alguém que está numa fila de hospital. Se nós não pudermos ajudar, pelo menos vamos emitir, já que nós temos essa energia, um pensamento positivo, um envolvimento amoroso, vamos abraçar as pessoas que nós percebemos que estão necessitadas da nossa compreensão. Não vamos brigar em família. Família é um negócio complicado, não é? Mas vocês sabem por quê? Porque nós reencarnamos em famílias justamente para nós quebrarmos algumas situações que não ficaram bem resolvidas em outras encarnações. Nós temos que partir do princípio que nós somos reencarnacionistas. Então, hoje eu estou aqui com uma determinada família, que possivelmente talvez não tenha sido aquela que eu tive da outra vez, na outra encarnação, mas algumas pessoas estão aqui comigo agora para que eu realmente possa trocar com elas e deixar de lado algumas coisas que não ficaram bem resolvidas. Eu gosto muito de ler e trazer algumas coisinhas para os senhores. Então, eu peguei uma leitura do Papa Francisco. Quem é o Papa Francisco? É um homem como qualquer outro. Ele está numa condição tão difícil hoje, que a Igreja Católica está passando por grandes estudos e transformações, e ele coloca o seguinte: família, lugar do perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, não temos filhos perfeitos, nós temos queixas uns dos outros, é o tio, é a prima, é o pai, não é verdade? Então, se isso é, por que acontece? Ah, mas por que acontece que meu pai ser ruim? Ah, por que a minha irmã é desse jeito? Nós estamos juntos para resolvermos situações que não ficaram bem resolvidas em outras encarnações. Então é importante que haja da gente, não é fácil, mas que haja uma compreensão. A doutrina dá essa compreensão, coisa que outros caminhos espirituais, outros caminhos de estudo, às vezes não conseguem nos fazer entender. A lei de reencarnação nos facilita muito o entendimento do que encontramos às vezes no nosso lar, pessoas tão diferentes, né, que nos obrigam a repensar a nossa postura, que nos obrigam a repensar aquilo que nós achamos que somos os concurso de inteligência. E não somos, porque estamos todos tentando melhorar. Aqueles que são os concursos em espiritualidade, avanço espiritual, bondade, não estão entre nós, eles já estão numa fase, num espaço melhor, né? Para que eles possam realmente, eles conseguiram isso. Nós ainda estamos aqui, e graças a Deus, que nós temos uma casa que nos recebe, nós temos alimentação na nossa mesa, nós temos a nossa vida direcionada para o bem, nós conseguimos ler, estudar. Quantas pessoas nesse planeta não têm acesso nem ao alimento? Será que nós agradecemos a Deus quando nós pegamos o nosso prato com aquela comidinha tão gostosa que vai nos alimentar? Será que a gente para pensar a quantidade de pessoas no planeta que não tem aquela comidinha? Ah, eu não quero arroz com feijão. Gente, milhões, trilhões de pessoas não têm como se alimentar. Então nós precisamos também valorizar o nosso momento atual. E nós vamos ficar reclamando. Se nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo no nosso entorno, na nossa família, porque nós participamos energeticamente de tudo isso, é importante que nós sejamos agradecidos, que nós elevemos o nosso pensamento a Deus e obrigada, meu Deus,
Eu tenho uma roupa, eu tenho uma cama, eu tenho um alimento na geladeira, eu pude ir no supermercado comprar uma fruta, eu gostei daquela doce, eu consegui comprar, eu posso dar para o meu filho aquele presente que ele pediu, que ele espera, eu tenho condições de comprar os livros que ele precisa agora no começo do ano, eu posso levá-lo no dentista para ver como é que está a sua arcada, eu posso fazer aquelas coisinhas que agora todo mundo usa, eu tenho condições de fazer. Ah, mas eu trabalho. Lógico! Mas é o trabalho que produz tudo isso, não somente o trabalho manual, o trabalho nos escritórios, como o nosso trabalho espiritual. Nosso trabalho espiritual é quem nos eleva, é quem nos leva para a frente, que nos faz ter condições de vida melhores. Porque nós temos uma outra visão, mais esperançosa, mais amiga, mais terna. E até uma compreensão maior com aqueles que nos agridem. É complicado, mas a gente pensa, ai, que Deus o abençoe, que lhe dê luz. Isso vai se tornando uma maneira de ser, um jeito de ser. Sabe, porque a insistência em manter certas posturas evangélicas nos faz, com o tempo, agirmos naturalmente, sem precisarmos pensar demais, né? O Papa ainda falou algumas coisinhas. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Papa Francisco, sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. E não é verdade, gente? Aquela tia falou um dia para mim, eu não gostei. Porque nós somos muito próximos, nós, as famílias, nos conhecemos muito, porque inclusive já vimos lá de trás, de outras encarnações, a gente já sabe o que vai encontrar aqui, né? Então não temos como nos enganar. Só que é ali, nesse reduto familiar, que nós vamos nos construindo, nos elevando, aprendendo a perdoar e a entender. Né? Será que o Papa fala mais alguma coisa? Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Não é lindo? É tão profundo, né? Aí os senhores vão dizer, mas afinal das contas, qual é o capítulo da noite? O capítulo é o 10 do nosso livro. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o que é ser misericordioso? É se compadecer daqueles que são pessoas que ainda nos trazem alguns problemas. E nos fazem problemas que nós não solucionamos também. Porque senão nós teríamos condições de passar pelas coisas de maneira mais fácil. E aí Jesus, há tantos séculos, né? Como que ele conseguiu abranger com suas palavras, tantas situações pelas quais nós viríamos a usar isso aqui para nos mantermos mais equilibrados. Jesus falou, se vós perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. É justo. Se nós não temos a capacidade de nos entendermos, por que nós achamos que Deus tem a obrigação de nos entender? Porque nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Então, nós queremos que Deus seja aquele que nós não conseguimos, nós vamos chegar lá. Talvez vocês dirão, mas ser Deus? Espíritos evoluídos com a capacidade de perdoar, sem esperar do lado contrário um agradecimento. Ai, você me perdoou, obrigado. O perdão é gratuito, é amoroso, é delicado, é profundo. Então é importante nós usarmos a nossa capacidade de entender a leitura que fazemos, mesmo não sendo uma leitura, às vezes vem uma notícia de jornal e hoje em dia está tão complicado, para ler aquilo, analise sobre o aspecto daquilo que ensinou Jesus. Analise a situação que estamos vivendo, tendo como base de entendimento a mensagem de Jesus. Analise a sua postura frente aos amigos,
à família, aos colegas de escritório, aos vizinhos. Analisem a postura que cada um de nós está tendo com o nosso semelhante. Nós estamos seguindo os orientamentos do nosso irmão maior, que foi Jesus? Aí nós temos uma outra parte aqui que fala sobre reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá até pagares o último cêntimo. Jesus usava uma forma de falar coerente e adaptada à nossa capacidade de entendimento quando nós estávamos com Ele lá. Porque nós somos reencarnacionistas e é muito provável que alguns de nós tenham vivido aquela época, estar em contato com aquele ambiente, ter vivido em Jerusalém, ter vivido, passado pelo Monte das Oliveiras. Ninguém pode negar isso. Então Jesus, ele usava de uma maneira de falar que pudesse aquele povo entendê-lo. Hoje nós temos as faculdades, hoje nós temos os estudos. Naquela época nós éramos muito pouco capacitados a entender o que ele nos falava. Então ele trazia as parábolas, ele trazia as historinhas, ele usava uma maneira de alcançar a nossa ainda ignorância. Mas as palavras dele são tão profundas que passaram séculos e séculos e nós continuamos estudando, nós continuamos analisando, nós continuamos nos reunindo em assembleias para aprofundar esse conhecimento, sobretudo para colocá-lo lá dentro, porque é lá dentro de nós que ele tem que ser usado e permanecer. Não é aqui fora, eu estou lendo o livro aqui lindo, estante. Não, é ler e colocar lá dentro, para que ele possa ser usado no momento de necessidade. Então, se eu tenho já guardado dentro de mim alguns ensinamentos de Jesus, respeita teu pai, respeita tua mãe, tal, aquelas coisas básicas, aquilo está conosco, é o patrimônio espiritual nosso. Então, quando nós vemos frente a frente com uma situação de agressão, de violência, de falta de delicadeza, de briga, nós captamos aquilo lá dentro de nós e pensamos, não, Deus, não posso me envolver. Eu estudei, eu sei, esse irmão está necessitado, esse irmão está precisando de compreensão. E eu sei como eu posso ajudá-lo, através de uma prece, de um olhar, sabe, de um aperto de mão, de um afago, de um carinho. Eu vejo na internet tanta gente cuidando de cachorro, eu amo cachorro. Ai, ficam tão tristes, né, por causa do cachorro sumiu. Às vezes um ser humano perde-se da família. E não passa. Então vamos fazer esse sentido, porque o cachorro é fácil. O cachorro não vai nos ofender, não vai nos magoar, não nos conhece da outra encarnação, o que nós aprontamos, não é? Então fica mais fácil. Eles são encantadores, cá para nós, né? Só que nosso irmão de caminhada é Ele que nos obriga a baixar a cabeça, a nos humilhar, a fazer uma análise da nossa postura, como é que nós estamos agindo dentro da nossa casa, com aquela pessoa que vai lá para limpar uma cama, fazer uma cama, limpar o banheiro, como é que nós tratamos aqueles que ainda nos ajudam nos serviços domésticos, como é que nós tratamos o lixeiro que vem buscar o lixo na nossa porta. Será que a gente fala, oi, bom dia, como vai? Ah, lixeiro. Como? É um ser humano como nós. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Nem física, nem mental, nem espiritual. Apenas ele está numa outra fase da vida dele, que ele está sendo submetido a uma situação para que ele cresça espiritualmente. Porque todos nós somos irmãos. E é com essa mensagem que eu termino realmente a minha palestra. Nós somos irmãos. Todos nós. Branco, preto, cor-de-rosa, amarelo, verde, né? Todos irmãos. Razão pela qual devemos nos olhar com respeito, com carinho e desejarmos as coisas melhores para cada um. Obrigada pela atenção. Agora o nosso mentor vai completar a mensagem da
Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Bem-aventurados os misericordiosos, ter misericórdia no coração, ter compaixão, ter amor, ter caridade, ter paciência. Queridos irmãos, toda a base moral do Mestre encontra-se na lei do amor, na lei da caridade. Este Evangelho nos traz esta tranquilidade que deve permanecer no coração de cada cristão. Como herdeiros de Deus, o cristão deve ter esta segurança dentro de si, deve ter esta fé inabalável que cada um sente, sim. Então, deve viver um dia de cada vez. Deve rogar ao Pai compreensão. Deve rogar ao Pai ajuda e amparo. Aí temos, irmãos queridos, no Evangelho, o medicamento certo para as dificuldades de cada um. O caminho correto a trilhar para a evolução moral, a evolução espiritual, para que cada um tenha esta certeza dentro de si, como filho de Deus. Pois Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. Não turbe o teu coração, crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, não existe a palavra desamparo aos olhos do Pai. O Pai envia estas bênçãos a todos os instantes aos seus filhos, olhando para os céus, olhando para o sol, sentindo o ar, sentindo a chuva. O Pai ama a todos infinitamente. E como foi colocado, todos são irmãos, todos nós somos irmãos. E todos devem viver em sociedade, vibrando a cada dia esta lei do amor, vibrando amor, vibrando compreensão, vibrando paciência, estudando, pouco a pouco. Mas o estudo também faz parte do crescimento do cristão. E assim, tendo esta alegria, esta misericórdia no coração, sabendo que a vida espiritual
espera a cada um, deve-se viver com alegria, deve-se viver com gratidão, sabendo que o trabalho é constante também para o cristão. Deve-se trabalhar, deve-se agradecer, deve-se considerar, deve-se ajudar os que necessitam. E nessa vibração de amor, todos vão construindo um planeta, um país, um bairro de fluidos abençoados. O coração do cristão deve estar ali, forte como uma rocha, seguro no amor do Pai, no amor de Jesus. Portanto, irmãos queridos, tende esta misericórdia, espalhem amor, alegria, confiança, serenidade, solidariedade. Todos são espíritos, todos são espíritos. Todos um dia regressarão às muitas moradas que são maravilhosas, como nos promete nosso querido Jesus. Portanto, não cansem, irmãos, de trabalhar no bem, de trabalhar seus pensamentos para o bem, de trabalhar suas atitudes, de trabalhar as suas palavras para boas palavras, seus olhos, seus ouvidos, principalmente. E tudo isso entrará em seu coração, na certeza deste amor de Deus, deste amparo do Mestre. Muito grato estou por este momento, muito grato a esta casa abençoada. Agradeço este servo e trabalhador humilde. Muito obrigada.